Ajuda do alto para superar a ansiedade é o tema dessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor, queridos, em Filipenses capítulo 4. Texto bem conhecido, bem manjado. Filipenses 4, de 4 a 7. Filipenses capítulo 4, os versículos de 4 a 7. A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que bênção. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, muito obrigado, porque temos essa oportunidade santa, linda, maravilhosa que o Senhor nos dá. Estamos aqui nessa noite para adorarmos, cultuarmos ao Senhor, mas também para sermos orientados pela Tua Palavra. Eu peço que o mesmo Espírito Santo do Senhor, que inspirou as Sagradas Escrituras, possa nos levar a compreendê-la, Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz, e cremos de fato nisso, e nessa noite ela será. E que nós entendemos, ó Deus, que essa é a Tua vontade. Fala conosco, abençoa as nossas vidas, Pai. Ministra-nos nesta área que é tão importante, tão desafiadora para nós, especialmente nos nossos dias. Nos abençoe, Pai. Fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou começar essa mensagem com uma informação bombástica, embora não seja novidade. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Por que eu falei que é bombástica? Porque, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, esse órgão que todos conhecem, a OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Não sei se você sabia disso, teve acesso já a essa afirmação, a essa pesquisa, esse artigo. O Brasil tem o maior número, o maior, não é um dos maiores, o maior número de pessoas ansiosas no mundo inteiro. Queridos, isso é no mínimo paradoxal, porque também se fala que o povo brasileiro, pelo menos assim na linguagem popular, que o povo brasileiro é o povo mais alegre do mundo. Você não ouviu já falar isso? Nós somos o povo do carnaval, né? Nós somos um povo alegre. Tem alguma coisa errada nisso, não tem? Quero fazer 5 perguntas para você, tá? Vamos lá. Primeira pergunta: você é ansioso? Calma aí, tá? Não levante a mão ainda, não se mexa na cadeira, que vai ter outras perguntas que talvez você vai poder responder melhor, tá? Você é ansioso? Eu vou perguntar e agora eu vou pedir para você responder, tá? Você é ansioso? Levante a mão. Pouca gente, os demais podem ir embora, né? Estou brincando, tá? Talvez você se enquadre nas próximas. Você é muito ansioso? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta: você é exageradamente ansioso? Tá, acabou esse grau aí, tá, gente? A outra pergunta agora é: você tem andado ansioso? Nesse momento da sua vida, você tem andado ansioso? É uma fase da sua vida que
tem sido dominada pela ansiedade? A quinta pergunta: você está ansioso agora? Você está ansioso nesse momento? Então eu quero dizer para você que, se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, bem-vindo ao time. Você não é único. A raiz da ansiedade, querido, é a queda do ser humano no Éden. A origem da ansiedade, na verdade, é a condição pecaminosa em que nós nos encontramos, que nos faz desejar ter o controle e nos afasta de uma vida de confiança em Deus. Então essa é a origem da ansiedade. É uma condição pecaminosa que nos faz desejar ter o controle de todas as coisas, e como nós não temos, nós ficamos ansiosos, que nos faz, ou aliás, que nos afasta de uma vida de confiança em Deus. Então, à medida que a gente se afasta dessa vida de confiança em Deus, o resultado é a ansiedade. Querer controlar tudo e não confiar suficientemente em Deus é o que nos deixa ansiosos. Vamos pensar, queridos, ainda a título de introdução dessa mensagem, e alguns sintomas da ansiedade. Não poderia deixar de falar sobre isso, ainda sem entrar na análise do texto bíblico, que é o foco principal dessa noite. Eu apresento aqui 11 sintomas da ansiedade, vou passar, não vou descrevê-los, não é o nosso objetivo nessa noite. 11 sintomas da ansiedade, trazido por um artigo encontrado no site healthline.com. Vamos lá, você pode olhar ali, o Liese vai passando rapidamente para nós, à medida que eu for falando, e você vai vendo se você se encaixa, tá? Primeiro, preocupação excessiva. Segundo, estado de agitação. Você tem estado muito agitado? Inquietação, anda inquieto demais, coração está inquieto. Fadiga, se sentindo cansado, exausto, achando que o ano não acaba nunca, né? Às vezes nós estamos assim nessa época do ano. Dificuldade de concentração. Alguém tem? Tensão muscular, até nisso, né? Os músculos ficam tensos, comprimidos. Problemas para dormir, o cidadão não consegue mais dormir direito. Ataques de pânico, isso já é algo mais intenso que pode acontecer também. Comportamento antissocial, por você não sairia mais de casa, não falaria mais com ninguém, ou medos irracionais. Quando você vê uma inofensiva barata na sua frente, você acha que aquilo vai te destruir. Tem gente assim, não é? Pode ver uma barata que perde a compostura. Eu respeito o seu medo, tá? Fica tranquilo. O mesmo artigo do site Healthline, que parece ser muito bem fundamentado, sugere algumas práticas chamadas práticas naturais que podem prevenir, reduzir ou até curar a ansiedade. Não vai aparecer ali, eu vou dizer para você também rapidamente. São coisas que de certa forma são bem conhecidas, podem ser úteis, como por exemplo, adotar uma dieta saudável, consumir probióticos, diz o artigo, e alimentos fermentados, limitar a cafeína, isso vai ser um problema para mim. Abster-se de álcool, esse não é um problema para mim. Exercitar-se frequentemente e praticar meditação. Todos esses são coisas que podem ajudar aí no tratamento da ansiedade, na prevenção da ansiedade. Todas essas práticas são benéficas, tá? Em casos crônicos, certamente é preciso recorrer à terapia, medicação. Não somos contra isso, ao contrário, muitas vezes em processos de eu chegava à conclusão de que não daria conta, em que precisaria encaminhar uma pessoa para um psicólogo, para um psicoterapeuta, e para que ela tivesse ajuda de profissionais. Às vezes isso é preciso. Afinal de contas, nós cremos que Deus também age através desses meios. Deus também deixou os profissionais como seus instrumentos para abençoar os seus filhos. Mas o grande foco dessa noite é olhar para a palavra de Deus.
E nesse pequeno texto que nós lemos, identificar quais são os princípios bíblicos para superar a ansiedade. Então nós precisamos entender, queridos, que a ansiedade é um problema inegável. A ansiedade é um problema real. A ansiedade é um problema perigoso. Não vai estranhar o que eu vou dizer agora, mas Paulo compreendeu que a ansiedade é um problema insolúvel. Essa sim é uma afirmação bombástica. Paulo compreendeu que a ansiedade é um problema insolúvel. Paulo compreendeu que o ser humano é incapaz de resolver o problema da ansiedade. É impossível não andar ansioso. É impossível não ser ansioso. Você deve estar estranhando, o que o pastor está falando? Nós somos convidados a ouvir um sermão sobre como superar a ansiedade. E aí o pastor está falando que superar a ansiedade é impossível, que é um problema insolúvel, e que o apóstolo Paulo compreendeu isso, e nós vemos isso nas Escrituras. E de fato eu vou mostrar isso para vocês, e é por isso que sempre que a Bíblia trata do problema da ansiedade, o foco é retirado do homem e é colocado em Deus. Isso significa dizer que não é na autoajuda que nós vencemos a ansiedade, nós precisamos sim da ajuda do alto. Então, se a gente for querer achar solução para a ansiedade num prisma horizontal meramente, aí sim é impossível nós vencermos, superarmos, combatermos a ansiedade. Mas nessa noite nós vamos olhar para a palavra de Deus e perguntar como podemos receber ajuda do alto e superar a ansiedade. Em primeiro lugar, queridos, nós vamos mostrar ali, Eliezer, por favor, como nós podemos receber ajuda e superar a ansiedade. Em primeiro lugar, experimentando a alegria do Senhor. Agora nós vamos entrar na lógica do pensamento de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Segundo o escritor Max Lucado, em seu livro O Fim da Ansiedade, um livro ótimo que eu queria indicar para você, a presença da ansiedade é inevitável. Max Lucado diz isso. Mas ser prisioneiro dela é opcional. Então veja o que ele diz: a presença da ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. Ainda segundo Max Lucado, gostei dessa expressão, a prescrição de Paulo para vencer a ansiedade começa com um chamado à alegria. Prestou atenção nessa frase? A prescrição de Paulo para superar a ansiedade começa com a alegria. E essa alegria, queridos, que vai nos ajudar a resolver a ansiedade, não é por causa das circunstâncias. É isso que nós precisamos entender. Não é por causa das circunstâncias, é por causa de uma pessoa. A alegria é por causa de Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Essa alegria não é pelo que está acontecendo ao nosso redor, mas é por causa de quem está sentado no trono. Essa alegria não é simplesmente porque está tudo ok com você, mas por causa do Deus soberano que se importa com você. Essa alegria, queridos, não pode acontecer simplesmente às 17 horas da sexta-feira, que é tido como o momento mais feliz da terra. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. 17 horas da sexta-feira
A hora mais feliz da terra, a hora que todo mundo fica alegre. Mas uma pessoa que vive assim, então, imagine a 8 horas da segunda-feira. Para mim, há 22 anos que a segunda-feira é um dia muito agradável, maravilhoso. É minha folga na segunda-feira. Mas para a grande maioria, queridos, é fato que algumas coisas tiram a nossa alegria. Há muitas coisas que roubam a nossa alegria. Roubam. No momento em que eu preparava essa mensagem, quinta-feira pela manhã, eu fui interrompido por uma ligação telefônica que arruinou minha alegria. Fiquei triste, fiquei chateado, fiquei angustiado, fiquei ansioso. Mandei uma mensagem para minha esposa, perguntando: está tudo bem aí? Porque eu tinha saído bem cedo, eles ficaram dormindo ainda. Aí ela respondeu: tudo bem? Tudo bem aqui. E aí eu respondi: eu estou aqui ansioso preparando um sermão sobre ansiedade. Foi isso que eu escrevi lá. Alguma coisa que roubou minha alegria momentânea naquele momento. É inegável que as circunstâncias da vida tiram a nossa alegria. É inegável que as adversidades tentam roubar a nossa alegria. Eu pergunto: o que rouba a sua alegria? O que rouba a sua alegria? O que rouba a sua alegria? Sua conta bancária rouba a sua alegria? O desleixo do seu marido, que nunca aprendeu a guardar o sapato dele no lugar certo? A bagunça dos seus filhos, que põem tudo no chão? A chatice do seu patrão? As complicações do seu trabalho? O congestionamento no trânsito? O tempo de espera na fila do RU? Ou as cobranças do seu orientador? Eu nem sei se o RU tem. O pessoal fala RU, viu, Amanda? Lá na UEPG é RU, né? Mas é o restaurante universitário, está na mesa. O que tira a sua alegria? Quer dizer uma coisa para você: aprenda a deslocar o seu rosto, seus olhos e o seu coração para o Senhor e alegre-se. Alegre-se no Senhor. O apóstolo Paulo, queridos, isso é sempre bom frisar quando a gente fala sobre essa questão da alegria em Filipenses. O apóstolo Paulo estava acostumado com os reveses da vida. Ele tinha muitas razões para abraçar uma vida de tristeza, de autocomiseração, se sentindo coitadinho, mofando numa prisão. Ele tinha todas as razões do mundo para abraçar uma vida de ansiedade. Ele estava preso por causa do Evangelho, e lá naquela prisão degradante do século I, ele escreve: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Para o caso de não terem entendido o que eu disse, eu repito: alegrem-se no Senhor. Então, queridos, nós precisamos nos alegrar no Senhor. E talvez você está achando esse conceito um pouco teórico demais. Vou tentar ajudar você. Devemos, queridos, nos alegrar com a bondade do Senhor. Então olhe ao seu redor, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, olhe para a casa que você tem, olhe para aquilo que você conquistou e celebre a bondade do Senhor. Devemos nos alegrar com a providência do Senhor. Todos os dias Ele tem nos dado o que comer e o que vestir. Devemos nos alegrar com a fidelidade do Senhor. Às vezes a gente é infiel, mas Ele continua fiel. Devemos nos alegrar com a misericórdia do Senhor, que é renovada em nosso favor todos os dias. Todos os dias devemos nos alegrar com a onipresença do Senhor. Deus está presente em nossas vidas. Devemos, sobretudo, nos alegrar com a obra de redenção de Jesus Cristo, que nos salvou, que nos resgatou, que perdoou os nossos pecados. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quer vencer a ansiedade, querido? Você não vai conseguir. Eu estava pensando assim, puxa, eu já preguei sermões
Eu preguei, tá? Vou confessar alguns pecados. Eu preguei sermões que estavam tão carregados de dicas sobre ansiedade que eu imagino que as pessoas saíram ansiosas. Como é que eu vou fazer agora? Deus colocou no meu coração dessa vez falar para vocês coisas bem simples e dizer que a solução não está em nós. A gente não vai conseguir vencer a ansiedade. Se a gente quiser superar a ansiedade, a gente tem que tirar os olhares, prisma horizontal, olhar para Deus. A primeira delas é: alegre-se do Senhor. Segundo, como a gente pode vencer a ansiedade? Entregando o controle ao Senhor. Entregando o controle ao Senhor. Está ali o texto? Está aparecendo? Vamos ler juntos? Não. Muito bem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. A solução para o problema crônico da ansiedade não está em nós. Quando Jesus falou sobre a ansiedade nos textos que são narrados nos Evangelhos, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, tem aquela parte do Sermão do Monte, que Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Ele diz também: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então Jesus diz: tirem o foco das circunstâncias e percebam o quanto Deus valoriza vocês, que é lá nesse texto que ele diz: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus cuida das aves dos céus, dos lírios do campo. É nesse texto mesmo que ele diz: nós valemos muito mais do que as aves, e é nesse texto que ele termina dizendo: busquem. Você sabe de cor esse versículo? O buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, vírgula, e as demais coisas, as outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas? As coisas que ele tinha acabado de falar. Quando Jesus falou sobre a ansiedade, ele diz: não andeis ansiosos. Ele disse: sabe qual é o segredo para você vencer a ansiedade? É parar de querer controlar tudo e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vai ser acrescentado. Quando o apóstolo Pedro, que por sinal, para mim, quando eu olho para o apóstolo Pedro, me parece ter sido uma pessoa bastante ansiosa. Ele escreveu, quando escreveu a sua carta em 1 Epístola de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, olha, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, queridos, tanto Jesus, quanto o apóstolo Paulo, quanto o apóstolo Pedro, que são os três personagens principais do Novo Testamento, falam sobre a ansiedade. Eles dizem: desloquem o olhar de vocês daqui da terra para o céu. Percebem a trilha bíblica para vencer a ansiedade? Nunca é um caminho de dentro para fora. Nunca é, queridos, um caminho de dentro para fora, como sugerem os propagadores da autoajuda. Encontrem a solução aí dentro de você. Ao contrário, é um caminho de cima para baixo. É um caminho do alto para dentro de nós. É do trono de Deus para o nosso coração. Para vencer a ansiedade, então, nós precisamos nos apropriar das dádivas dos céus. Para vencer a ansiedade, nós precisamos
contar com o favor dos céus. Para vencer a ansiedade, nós precisamos confiar nas intervenções dos céus. Para vencer a ansiedade, o apóstolo Paulo nos recomenda aqui nesse texto algo muito, mas muito simples, mas muito poderoso. Sabe o que é? Oração, querido. Oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele diz: em tudo, porém, fazendo uma contraposição à afirmação. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, substitua a ansiedade pela oração e faça conhecida diante de Deus a vossa petição pela oração e pela súplica com ações de graças. Devemos orar, queridos, exatamente porque a oração é um exercício de confiança em Deus, e isso nos leva a vencer a ansiedade. A oração é um exercício de dependência de Deus. A oração é um meio de entregar o controle a Deus. Então, sabe, queridos, o que a Bíblia está dizendo? Não fique ansioso. Desculpa, ore. Não fique ansioso. Ore. Substitua a tendência de ser dominado pela ansiedade pela prática da oração. Algo importante para nós entendermos aqui. Eu precisava falar sobre isso. Sabe qual é o oposto da ansiedade? Qual é o oposto da ansiedade? Eu vou dizer para você que o oposto da ansiedade não é a passividade, não é a inércia, não é a indiferença. Aquela filosofia do "tô nem aí", que até foi uma música que se popularizou há um tempo atrás, não é isso. Isso tem outro nome, tem desleixo, irresponsabilidade. O oposto da ansiedade é a esperança. O oposto da ansiedade é a confiança. O oposto da ansiedade é a fé no Deus Todo-Poderoso. Então, querido, esperança, confiança, fé, entrega ao Deus Todo-Poderoso, através da oração, é o grande remédio para a ansiedade. Vamos falar sobre uma última. Como nós podemos superar a ansiedade? Em terceiro lugar, recebendo a paz do Senhor. Experimentando a alegria do Senhor. Nós vimos isso, entregando o controle ao Senhor, e também recebendo a paz do Senhor. Aí esse versículo, que é um dos mais conhecidos e decorados da Bíblia: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Novamente, o apóstolo Paulo está mostrando que a solução para a ansiedade vem do alto. Não vem de uma vida totalmente ajustada e controlada. Nós achamos isso. Às vezes, quando a minha vida estiver totalmente ajustada, controlada, então nós não seremos mais ansiosos. Não vem da força do pensamento positivo. Você precisa aprender a pensar, a dominar o seu pensamento. É isso que as leis da autoajuda, os propagadores da autoajuda dizem. Não vem da ausência de adversidade ou problema. Não vem de um estado de harmonia com o cosmos, como tem sido falado nos nossos dias. A ansiedade se dissipa quando a eirene tu teu. O pastor está falando em línguas agora, então mesmo. Eirene tu teu. O que é isso? Eirene, queridos, inclusive de onde vem o nome Irene, a palavra paz. Eirene do grego paz. Eirene tu teu, paz de Deus.
A ansiedade se dissipa, aliás, quando a eirene tu teu, que é a paz de Deus, nos visita. Então, quando a paz de Deus se manifesta, a ansiedade se dissipa. Ainda que as circunstâncias não tenham sido alteradas. Muitas vezes, as circunstâncias ainda permanecem inalteradas, elas permanecem as mesmas. Não houve uma mudança, nem pequena nem grande, mas o coração já mudou, porque a paz de Deus já nos visitou. É por isso que a Bíblia diz: a paz de Deus que excede todo entendimento. E o que isso significa? Você já pensou sobre isso? Quando a gente decora o versículo: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que significa essa questão de a paz de Deus que excede todo entendimento? Nas palavras do comentarista bíblico Champlin, isso significa que a paz de Deus é insondável, não estando sujeita ao poder do raciocínio humano. Então, não é compreensível, ela é insondável, podendo existir mesmo quando não há razões aparentes para a sua existência. Essa é a paz que excede todo entendimento, é aquela que existe mesmo quando não há razão para a sua existência. Ou ainda, nas palavras de Max Lucado: a paz de Deus transcende toda lógica, plano e esforços para explicá-la. Transcende. É a paz de Deus, ela vem, ela invade o nosso coração, nos abençoa, ela dissipa a ansiedade, mas ela é inexplicável. O fato é que essa paz guardará o nosso coração, ou seja, protegerá o nosso coração contra as investidas da ansiedade. É isso que significa que a paz de Deus guardará o nosso coração. Vai proteger o nosso coração de ser invadido pela ansiedade, porque no coração já está a paz de Deus, e não há mais espaço para a ansiedade. Isso significa, ainda citando Max Lucado, que Deus assume a responsabilidade pelo coração e pela mente daqueles que creem nele. À medida que oramos, Ele constrói uma fortaleza ao redor de nosso coração e de nossa mente, protegendo-nos dos ataques do diabo. Como declara, vamos lançar a mão agora de um hino antigo, lindo, símbolo da reforma: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder, e que Ele faz? Defende os seus em todo o transe agudo. Nesse sentido, a paz não é algo que eu fabrico, mas é algo que eu recebo. E certamente todos nós temos muitas experiências nessa área, todos nós vamos nos lembrar, eu me lembro de muitas situações que estávamos extremamente ansiosos, mas fomos tomados por uma sensação inexplicável de paz. Sabe o que aconteceu? Não é porque você controlou a ansiedade por um processo mental evoluído e bem elaborado, mas é porque a paz de Deus tomou o seu coração. A eirene tu teu aconteceu. Ouça as palavras do nosso Redentor, Jesus Cristo: deixo com vocês a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. João 14, 27. Eu quero concluir nessa noite dizendo que a ansiedade é tida como o mal do século. Você certamente já ouviu essa expressão: ansiedade é o mal do século. E eu pergunto, qual século? Ao que parece, de todos os séculos, porque
Sempre se diz que a ansiedade é o mal do século. A ansiedade vem aumentando, isso sim, porque as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, o seu Criador, de Jesus, o seu Redentor, e do Espírito Santo, o seu Consolador. Sabe o que resolve a ansiedade? É entender que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, selando a nossa paz com Deus. Por isso nós podemos ter a paz de Deus. Entender que Cristo, o nosso amado Redentor, cuida de cada detalhe das nossas vidas cotidianamente. É entender também que Cristo, nosso Redentor, tem princípios corretos para uma vida simples, que desmantela o reinado da ansiedade, porque muitas vezes a gente também entra a ansiedade porque a gente complica e torna complexa a nossa vida. Mas aí é porque nós nos desviamos dos princípios simples do Evangelho. É entender, queridos, que Cristo tem um plano para nós, e viver esse plano é um santo remédio para a ansiedade, porque todas as vezes que nós nos desviamos do propósito de Deus para as nossas vidas, o resultado é a ansiedade. Sabe o que cura a ansiedade? É entender que Cristo tem um projeto de vida eterna, que nos enche de esperança e dissipa a nossa ansiedade aqui na terra. É entender que Cristo resolveu todas as nossas pendências do passado, está nos ajudando a vencer os desafios do nosso presente e está cuidando das minúcias do nosso futuro. Portanto, a Bíblia diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele, Salmo 37:7. Mas para terminar mesmo, eu termino dizendo que o grande segredo desse texto que nós lemos nessa noite é uma afirmação bem pequena, que passa quase despercebida, porque nós sempre vamos já no alegrai-vos, não andeis ansiosos, em tudo sejam conhecidas, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, e fica lá esquecida essa expressão. Pois já é essa: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Versículo 5. Isso muda tudo, querido. Você não vai andar ansioso. O apóstolo Paulo diz: alegre-se no Senhor. Entrega o controle. Essa ideia de entrega o controle, ele é assim, quando você está lá querendo controlar o controle da televisão, no meu caso lá, brigando com uma criança de 2 anos, com outra de 10, com um adolescente de 13, a mulher nem entra nessa briga, né? Mas estão, não, o controle é meu, o controle é meu. Entrega o controle. É isso que significa entregar o controle. O controle é seu, Senhor. É o Senhor que vai determinar aí os canais da minha vida. Então, quando Paulo fala tudo isso, mas ele deixou ali no meio essa expressão: perto está o Senhor. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele, o Emanuel, nos dará o maná de cada dia. O Emanuel nos guiará pelos vales escuros. O Emanuel, Deus conosco, agirá em nosso favor. O Emanuel sarará nossas feridas. O Emanuel nos dará a sua provisão. O Emanuel estará sempre presente. Por isso nós podemos dizer: não ande ansioso, porque Deus está conosco. Deus está com você. Amém, queridos?